espaço. Eu conheci lá na minha experiência nos Estados Unidos, que nós fomos para lá, né? Fizemos uma missão bonita lá. Eu conheci a doutora Adriana Poteksky, nome difícil de falar, não é? Poteksky. A doutora Adriana é uma mulher muito lúcida, uma psicóloga, que consegue fazer uma leitura cristã e ao mesmo tempo científica do valor da espiritualidade na construção do humano. Que a gente sabe que algumas linhas da psicologia não fazem questão de valorizar a vida espiritual e tratam as neuroses, né, sem considerar essa dimensão espiritual. Mas como é que nós vamos fazer se eu sou um cristão, um católico, que considero a espiritualidade importante? Como é que eu vou tratar as minhas neuroses sem considerar essa espiritualidade, né? Então, para isso, nós temos, graças a Deus, muitos psicólogos que conseguem, alguns, olha, posso até, assim, dizer sem medo de errar. Já conheci muito psicólogo ateu que tem uma sensibilidade tremenda no momento que vai atender um paciente que é cristão, que considera a vida espiritual importante. Isso é uma grandeza, né? É um profissional realmente qualificado para olhar aquele paciente que está ali diante dele com um pouco mais de abrangência, sem as restrições que muitas vezes o preconceito coloca, né? A doutora Adriana escreveu esse livro, Cura dos Sentimentos, em Mim e no Mundo. Uma obra muito interessante, eu tive a oportunidade de lê-la, bastante enriquecedora, e eu falei para ela que quando o livro já estivesse disponível, eu faria questão de divulgar. Então nós vamos aqui, você pode adquirir este livro através do psicologaadriana.com www.psicologaadriana.com. Mas aqui ela fala justamente da necessidade de nós curarmos os sentimentos. Porque quando nós falamos sentimentos, gente, nós precisamos entender que nós estamos nos referindo a uma dimensão essa parte que nos constitui, onde isso é físico, né? Passa pelo cérebro, né? A emoção tem uma química, ela nasce da química que o nosso cérebro produz. Então, quando nós falamos sentimentos, nós estamos falando de tudo aquilo que nos envolve, todas as sensações que nos movem, aquele sentimento que você tem de manhã, quando você acorda, ou você está animado, ou você está desanimado. E aí a gente amplia isso, o que você ama, o que você não ama, o que lhe agrada, o que lhe desagrada. Essa totalidade do que nós somos, né? Nós somos muito sensoriais. Nós sentimos a vida, nós sentimos o mundo. Eu penso e sinto sobre aquilo que penso. É impressionante como nós somos o tempo todo visitados pelo sentimento. E muitos sentimentos em nós precisam de cura. Muitos sentimentos que nascem de traumas, de situações difíceis, que nós não soubemos enfrentar sozinhos e que geraram traumas. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu acho que é uma definição muito simples que nos ajuda. O que é o trauma? É aquilo que nos aconteceu no passado, que a gente não foi capaz de enfrentar sozinho e que acaba nos machucando a vida inteira. Como é que nós podemos curar o trauma? Através de um processo terapêutico, né, que cada psicólogo tem um método de trabalho, a gente consegue fazer uma nova leitura daquilo que nos machucou com os olhos de hoje. Então eu olho para o passado com a maturidade que a vida já me deu, então de alguma maneira eu consigo consertar dentro de mim, ou harmonizar dentro de mim, aquela realidade que antes me fazia sofrer tanto. Para isso nós precisamos da psicologia, né? Porque a psicologia, através do psicólogo, que é o profissional habilitado, vai nos ajudar a reharmonizar dentro de nós o que foi estragado pela vida ou pelas pessoas. Lá em Minas a gente usa muita expressão, né? Precisa ter psicologia para lidar com as pessoas, não é isso? O que é isso? O que a gente quer dizer quando a gente fala isso? A Lurdinha que gosta dessa expressão. Ah, não tem psicologia. Ah, não tem psicologia para falar comigo.
não teve um jeito certo. Ela está muito sábia em dizer. E às vezes a gente estraga o outro por causa da nossa falta de psicologia. Mãe estraga o filho por falta de psicologia. O que que é? É o conhecimento do jeito mais adequado de lidar com aquela situação. Então, não basta parir e pôr o filho no mundo, né? Precisa ter um pouco de psicologia para entender como é que reage uma criança, como é que é o funcionamento emocional de uma criança, qual que é o estatuto que aquela criança tem ali dentro, nas suas emoções, para que a gente possa lidar com ela sem machucá-la tanto. Machucar a gente não tem jeito, a gente acaba machucando, por mais bem intencionado que a gente seja, né? Mas a gente pode tentar viver de um jeito que a gente se machuque menos. E é a proposta desse livro, nos ajudar a curar os sentimentos que estão machucados em nós e no mundo.